Conversando sobre a visita do Papa ao Brasil, estou recebendo hoje aqui no Revista da Cidade Rodrigo Franklin de Souza, ele que é professor e coordenador de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo jóia. Estou recebendo também Laerte Vieira. Eu de novo aqui? Olá. Papa do Brasil, parte 3. Vou com a vinheta mais uma vez. Eu vou gravar essa vinheta aí. Adorei. Essa vai ficar para a história do Revista. Franklin, bem-vindo à revista mais uma vez. Eu gostaria que você dissesse para a gente, nós vamos mostrar imagens também deste momento, né, de onde o Papa está, o que está acontecendo por ali, na comunidade e tudo mais, mas vamos comentando também em cima do significado dessa visita antes de mais nada. A gente pode considerar que a visita de um Papa a um país é um marco na história daquele país? Tem realmente uma mudança significativa para as pessoas? O que isso traz de novo para o país? E por que apenas a terceira vez, né, como o maior país católico do mundo? Só para emendar, aproveitando a deixa aqui da rede. Não, isso aí chama a atenção mesmo, de ser uma, apesar de ser o país mais católico do mundo, o maior país católico do mundo, você tem, os papas começaram a visitar o Brasil recentemente, né? Se você contar essa projeção que o catolicismo tinha no Brasil. Na verdade, você começa a ver que as visitas começam depois que o catolicismo começa a dar sinais de que está perdendo força, de algum declínio. Então, como você pergunta, a visita do Papa, ela busca reconstruir esses elos, esses vínculos entre a população e a igreja, né? Porque é claro que é uma figura muito carismática. Então, quando o Papa está presente, as pessoas se sentem mais perto da igreja e sentem que a igreja está indo mais perto delas também. Então, é extremamente significativa a visita de um Papa para um país. E para essa questão do arrebanhar fiéis, a figura do Papa também faz diferença? Afinal de contas, quando era com Bento XVI, João Paulo II era um Papa muito carismático, a gente sabe de toda a importância do papado dele, inclusive pelo tempo que durou, né? Mas Bento XVI já não trouxe esse carisma todo que Francisco está trazendo agora, que o Papa Francisco está trazendo. Isso faz também diferença para arrebanhar mais fiéis, essa questão dessa proximidade do povo? Afinal de contas, a gente estava até comentando que esse é um Papa que não tem medo de estar perto do povo, como ele está provando aqui no Brasil. Exato, né? exato. A relação do Papa com o povo é muito importante, né, para a imagem da igreja. As pessoas querem uma igreja que elas possam se relacionar, que elas possam ter proximidade. E o Bento XVI não ofereceu isso. Né? Ser o sucessor de João Paulo II não foi fácil, né? Porque era um Papa extremamente querido, extremamente carismático, que teve um pontificado longo e deixou uma marca. E o Bento XVI, embora fosse um grande intelectual, um grande acadêmico, um grande teólogo, ele não tinha esse carisma que é necessário. Um pouco mais frio, né, professor? Ele era mais frio, mais distante, né? Embora digam que no nível pessoal ele fosse uma pessoa muito acessível também, mas a figura pública dele não foi uma figura que agregou. O senhor poderia até atribuir, professor Frank, a queda no número de fiéis na Igreja Católica e o consequente crescimento também em relação aos evangélicos, justamente a esse afastamento, né, da figura maior ali da Igreja Católica, que é o sumo pontífice, né, o Papa? Porque tem essa diferença, né? Porque, como já dissemos, o Papa João Paulo II era extremamente popular, também bastante afável, mais carinhoso, né, com os fiéis, e o Bento XVI, de certa forma, é um pouco mais distante, né? Na verdade... Qual que o senhor atribui exatamente essa perda de fiéis, exatamente, como retratou recentemente, mês passado precisamente, essa queda, né, numa recente pesquisa? Esse distanciamento da igreja com o povo, ele não aconteceu só no nível, vamos dizer assim, do Papa, mas no nível das igrejas locais, os padres com suas paróquias. Então, eles começaram a se afastar de duas formas, né? Por um lado, começaram era um clero que, por um lado, não estava próximo do que as pessoas pensavam, do que as pessoas acreditavam, que não ia de encontro às necessidades mais imediatas dela. E aí surgiu aquele movimento dos anos 70 da teologia da libertação, e que foi extremamente importante para a luta democrática no país, mas enquanto eles estavam focalizados na política, nas questões sociais, perderam o contato com as pessoas. E aí foi nesse vácuo que entraram as igrejas evangélicas, né, e outras denominações religiosas, mas principalmente os evangélicos, trazendo uma mensagem mais próxima das pessoas, né, lidando com as questões do dia a dia delas, das angústias pessoais das pessoas, né, coisas que a Igreja Católica deixou um pouco de lado. E ela reconhece essa deficiência, inclusive. Reconhece essa deficiência. Está tentando correr atrás. Está tentando correr atrás, com certeza. Nós estamos vivendo aí a Jornada Mundial da Juventude, professor Frank. Como é feita hoje a comunicação da Igreja com esse público mais jovem, né? Essa comunicação, ela é adaptada, fala de forma mais fácil com a moçada. Como é que é feita essa comunicação, hein? Olha,
a gente percebe que nas últimas décadas, eu acho que a Igreja Católica perdeu o compasso da juventude, né? E não conseguiu encontrar uma voz que comunicasse bem com a juventude, especialmente no pontificado do Bento XVI. Né? O Papa Francisco está encontrando um bom canal agora, que é esse foco nos pobres, na justiça social, em causas que os jovens possam se sentir envolvidos. Essas manifestações recentes no Brasil mostraram que os jovens têm um anseio de ter alguma causa em que eles possam acreditar, alguma motivação para lutar, que vá além do seu dia a dia, da mesquinhez, do consumismo, do materialismo. E o Papa trazendo essa mensagem de focalizar nos pobres, de evangelização, é algo que está atraindo Aliás, os jovens. ele ressaltou bastante, né, ontem no discurso dele lá em Aparecida. Com certeza. Essas imagens que nós estamos mostrando agora são ao vivo, né? Ao vivo, exatamente, da favela de Varginha, no complexo de Manguinhos, né? O Papa que foi montado um palco ali, na verdade, né? Num campo de futebol lá no complexo. O complexo fica na zona norte do Rio de Janeiro, né? Ele já discursou, diretor? Não, ainda não. Está se preparando ainda. Está se preparando. Eu gostaria de saber, Franklin, se você acredita que a escolha do Brasil para sediar a Jornada Mundial da Juventude tem algum motivo específico. Como é feita a escolha do país para sediar a Jornada Mundial? Olha, a escolha do país sempre é alguma escolha estratégica, né, que tem a ver com uma necessidade mais imediata de comunicar com aquela população, de agregar aquele público, né? Claro, a escolha do Brasil foi anterior ao Papa Francisco, já no tempo do Bento XVI já havia sido feita a escolha do Brasil, e com certeza vir ao Brasil é uma forma de tentar reconectar com a juventude católica aqui também. Vamos ouvir um pouquinho o Papa? Vamos sim. Professor Franklin, Regina. Foi bom. O público vibra, né, Regina? Vai para a galera. Está nos cumprimentos iniciais. Quando planejava a minha visita ao Brasil, o meu desejo era poder visitar todos os bairros desse país. Queria bater em cada porta, dizer bom dia, pedir um copo de água fresca, beber um cafezinho. Não um copo de cachaça. Falar como amigos de casa, ouvir o coração de cada um, dos pais, dos filhos, dos avós. Mas o Brasil é tão grande, não é possível bater em todas as portas. Então, escolhi vir aqui, visitar a comunidade de vocês. Essa comunidade que hoje representa todos os bairros de Brasil. Como é bom ser bem acolhido, com amor, generosidade, alegria. Basta ver como vocês decoraram as ruas da comunidade. Isso é também um sinal do carinho que nasce do coração de vocês, do coração dos brasileiros que está em festa. Muito obrigado a cada um de vocês pela linda acolhida. Agradeço Casal Wrangler e Joana pelas suas belas palavras. Franklin, essa postura que o Papa tem em todos os discursos de humildade, de proximidade com as pessoas, isso é uma nova postura da Igreja Católica, a gente pode considerar assim? Várias pessoas dentro da Igreja Católica, vários líderes, cultivam essa postura ou tentam cultivar essa postura. Do ponto de vista de ser um Papa, é uma coisa bem nova, né? Vai bem mais além até do que o próprio João Paulo II fazia. Né? Você vê uma referência a tomar cafezinho na casa de uma pessoa, é uma coisa muito próxima, muito íntima. Então, certamente é uma novidade do ponto de vista assim, de ser o líder máximo da Igreja, falar uma língua tão perto do povo, uma proximidade tão grande com as pessoas, isso aí certamente é uma mudança significativa. O El País de ontem, jornal espanhol, né? Trouxe na manchete que o novo Papa Francisco, não teme reformas dentro da Igreja. De que reformas eles estão dizendo? Que reformas são essas que o Papa não teme? Eu acho que são reformas relacionadas a
em primeiro lugar, há uma ênfase maior à evangelização e à busca dos pobres, né? De lidar com os pobres, de ter uma voz mais próxima das pessoas. Essa é uma das reformas. As outras reformas que eles falam é a reforma interna que o Vaticano precisa com relação a penas mais duras para o casos de corrupção, por exemplo. Outros casos de escândalo que tem envolvido a igreja, ele é muito mais enérgico no sentido de lidar com esses problemas internos da igreja. Mas não existe ainda, também, com certeza, sem dúvida. Mas não existe ainda nenhuma sinalização com relação à postura da igreja com temas atuais, como por exemplo homossexualismo, aborto, essas posturas. Com relação a esses temas, eu acredito que vai continuar a mesma linha conservadora que tem predominado nos últimos pontificados. Não vão haver grandes mudanças, não vai haver grandes mudanças nessas áreas especificamente. Possivelmente daqui a uns meses vão começar a surgir as rusgas, né, das pessoas que ainda, todo mundo está tão encantado ainda com o Papa, mas em breve vão começar a ver que, embora ele seja um reformador em algumas áreas, em outros pontos ele vai se manter bastante conservador e isso vai acabar gerando também algumas dificuldades aqui para frente. Mais outros pontos de tensão, né? É verdade. Nós estamos vivendo a Jornada Mundial da Juventude, professor Franklin. Qual o papel, na opinião do senhor, do jovem no futuro da Igreja Católica? E o que a Igreja Católica espera desses jovens, professor? O papel dos jovens é fundamental, né? Porque eles vão dar continuidade à igreja, né? Eles são, como muitos falam, a igreja do futuro, embora tenha sido dito recentemente, não, eles são a igreja do presente, né? Existe um número muito alto de jovens que querem se envolver com a religião, que querem se envolver com a igreja. É importante para afastar aquela imagem, né, de uma coisa mais velha, mais arcaica, né, mais ortodoxa, né? Exatamente, que inclusive é uma imagem muito presente na Europa, né? E aquela imagem de que a igreja está morrendo, a igreja é coisa de velho, os jovens estão afastados dela, que não é o caso na América Latina, nos países, vamos dizer assim, do sul global, na América Latina, na África, na Ásia, você tem muitos jovens que estão em busca da religião em geral, em particular do catolicismo e do cristianismo. Mas comunicar e encontrar uma forma de comunicar com eles é a prioridade da igreja agora, né? Eles precisam encontrar uma forma de agregar, de manter os seus valores, manter suas tradições, ao mesmo tempo conseguir pelo menos dialogar e encontrar algum denominador comum para que a igreja possa prosseguir em meio à juventude. Certo. Você tem uma definição para o estilo do Papa Francisco? Você concorda com a afirmação de algumas pessoas que diz que ele é um homem que fala por gestos? Sim, porque ele tem tomado atitudes simbólicas, né, muito fortes. As atitudes dele logo no início do pontificado, de pagar a própria conta do hotel, de carregar a bagagem, coisas muito simples e muito pequenas, mas que têm um significado muito grande. São gestos que têm muito significado. E ele tem feito isso, né? Parar o carro para saudar as pessoas. Isso são atitudes, são gestos que comunicam bastante. E ele já disse, né, inclusive causando surpresa a todos os presentes em Aparecida ontem, mas também em todo o Brasil, que deve voltar em 2017. Você acredita que esse anúncio é justamente tentando se aproximar ainda mais do nosso país, já que existe essa deficiência que você comentou agora? O país começou a ser visitado por papas somente na década de 80. É uma questão de se tornar mais próximo da gente com mais frequência? Sim, com certeza, porque essa visita agora, ela não foi programada por ele. Essa visita já estava agendada, né? Com Bento XVI seria o Papa que estaria aqui agora se ele não tivesse renunciado. Então, quando ele anuncia agora uma volta em 2017, é a iniciativa dele. Agora é o Papa Francisco que quer vir ao Brasil. Né? Ele tomou a iniciativa de vir ao Brasil. Então, isso tem um significado muito importante também no sentido de dizer: eu gostei da visita, eu quero ver vocês de novo e eu vou voltar. E é interesse pessoal meu. E ele tem alguma ligação especial com Aparecida? Tem, ele é um devoto de Nossa Senhora, né? Ele sempre foi muito aberto, muito público com relação a isso. E a Aparecida, por ser a padroeira do Brasil, combina a devoção pessoal dele com o contato que ele quer fazer com o país. Professor Franklin, como estudioso, o que o senhor apontaria, qual é a maior diferença, né, a principal diferença entre o catolicismo praticado aqui no Brasil, né, na América do Sul e também em relação à Europa? Há alguma diferença na comunicação ou não? É diferente do Ocidente, o catolicismo no Oriente? O catolicismo é diferente em qualquer lugar que você vai, ele é bem adaptável à situação local, à realidade local. Então você vai encontrar diferenças muito grandes, né? Claro,
é a mesma igreja, vai ter muitos pontos comuns, mas vai ter especificidades em cada lugar. Por exemplo, aqui no Brasil, a devoção mariana é muito mais forte. Eu diria que, por exemplo, num país como os Estados Unidos, em que, vamos dizer, fala-se muito mais os católicos tendem a falar mais em Jesus do que em Maria. Aqui a ênfase é mais em Maria. Então, há uma diferença muito grande. Eu acho que o fato do catolicismo brasileiro ser muito voltado para a devoção mariana e o Papa abertamente ser também um grande devoto de Maria, também cria esse elo de ligação. Eu perguntei isso porque os peregrinos, né, na semana passada, eles visitaram a quadra de escola de samba da Rosas de Ouro, né, e teve um desfile, teve uma dança, melhor dizendo, né, de um trio lá de Porto Seguro. Foi muito comentado, os dançarinos estavam de shorts, né, então eu fico imaginando, né, Rega, em relação à questão cultural, né, deve ter pegado ali, né, porque é muito diferente, né, de repente a pessoa vem com uma outra mentalidade, né, uma coisa mais, digamos assim, mais conservadora, e se depara com... Acho que isso choca qualquer um, né? Independente de saber cultura. que isso é uma coisa meio que cultural do Brasil, exatamente, com relação ao carnaval e essas coisas, mas que o objetivo da escola de samba era mostrar como que é o carnaval no Brasil. Claro. Né? Eu acho que foi uma gafe cultural, digamos assim. Mas o católico jovem brasileiro, ele é muito, vamos dizer assim, muito mais aberto, muito menos conservador do que muitos jovens católicos em outros países, né? Ele é bem mais aberto, né? Muito mais aberto, muito mais liberal do que muitos outros católicos. Interessante. Né? Tá certo. Bom, infelizmente não temos mais tempo de conversar a respeito desse assunto, mas claro que fica o convite, Franklin, para que você volte ao Revista da Cidade, para trazer novos esclarecimentos. Agradeço a você, Laerte, por essa companhia nesses dias. Obrigado, muito honrado, envaidecido pelo convite. Participar aqui do programa mais ativamente, mais tempo aqui ao seu lado. Estou aprendendo muito, muito legal. É um prazer sempre. A gente agradece não só pelas informações. Papa no Brasil. A vinheta para encerrar. Deixa eu agradecer então Rodrigo Franklin de Souza, professor e coordenador de pós-graduação em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Vou deixar o contato aqui, facebook.com, você encontra o Rodrigo no Facebook, Rodrigo Franklin de Souza, tudo junto, não é isso? Isso, com S também, não uso Souza com S. Souza com S, bem lembrado. Só para não esquecer na agenda do Pontífice hoje, daqui a pouquinho, 12h30, eles se reúnem com peregrinos argentinos na Catedral Metropolitana lá no Rio de Janeiro, tá? E que abriram essa agenda, esse espaço na agenda dele, né? Durante a tarde, hoje tem, evidentemente, às 18 horas, a festa de acolhida dos jovens lá na praia de Copacabana. Tá certo. Então o dia promete, muitos compromissos na agenda do Papa. Laerte, obrigada mais uma vez, querido. Até amanhã, viu? Obrigada. Tchau, Rodrigo, obrigada. Obrigado. Até a próxima, viu? Muito bom, né? Os esclarecimentos realmente são importantes para a gente entender melhor esse momento que o nosso país está vivendo, né?